Olá, eu sou o Murilo Abreu e estou aqui com o Cine Muses, o Cineclube da Música no Espírito Santo, para mais um bate-papo desta segunda temporada, não só de encontros, mas também aqui das nossas conversas audiovisuais aqui no Estúdio Bravo. Hoje a gente tem aqui um convidado especial, uma pessoa que nasceu num município, migrou para outro, agora está aqui, enfim, roda por todo o Espírito Santo e também pelo mundo. O nosso amigo, coordenador, professor, compositor e tudo mais, Marcos Neves. Boa tarde. Opa, boa tarde, Murilo. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui, viu? Marcos, eu vou começar o nosso papo com uma frase que você mandou pra gente e eu quero já que você explique o que é, no seu ponto de vista, que você trouxe para nós, um fluxo sonoro construído entre drones experimentais e águas diversas. Opa. Eu acho que essa frase vai definir tudo que vem por aqui, daqui É, para frente na conversa, sobre quem é o nosso convidado. Vamos lá, vamos deixar ele falar agora. primeiro, assim, existem dois Marcos Neves, né, hoje em dia. Depois que eu comecei a fazer cinema, existe o Marcos Neves sound designer e existe o Marcos Neves compositor. O compositor nasceu muito antes do sound designer. E aí agora as duas coisas se encontraram, né, dentro aí da minha perspectiva, né? Essa frase é uma descrição que eu sempre uso para o meu último disco, né, que se chama Imaginary Waters. É um disco de drone experimental e paisagem sonora, né? E aí os drones são geralmente, né, músicas que trabalham com subgraves, graves, em tempos longos, né? Você não tem perspectiva rítmica, então eles duram muito tempo, né? E eu, agora que toco sintetizadores modulares, comecei há um tempo, desde 2020, a lançar uma série de discos chamada Modular Drone Session, né? E aí eu lancei 3 discos nessa série, e depois dessa série eu comecei a botar em prática uma mudança de estética, que era, na verdade, um acréscimo que eu queria fazer há muito tempo, que era usar as minhas gravações de campo, de paisagem sonora, que eu já gravo há muito tempo, muito antes de eu fazer cinema, né? Também como material musical. E aí, a primeira especulação foi o próximo disco, depois desses 3, que é o Imaginary Waters, que eu lancei o ano passado, pelo selo Música Insólita também, né? Esse é o terceiro disco que eu lanço por esse selo. E é uma junção, então, né, do que eu já vinha fazendo antes, que são os drones, intercalados de gravações de águas, nesse caso, né? Então são gravações de mar, que eu gravei há muito tempo atrás, da Barra do Jucu, tem gravação do Alto Caparaó, né, de cachoeira, tem uma gravação que eu fiz especialmente pro disco, na hora que eu estava terminando, que é uma gravação dentro do mar, em Salvador, né? Eu estava em Salvador ali, eu já tinha feito 3 faixas do disco, e eu queria acabar com uma 4ª faixa. Eu falei, tudo bem, a 4ª faixa vai ser só paisagem sonora, e aí eu tirei um dia para entrar na beiradinha da água ali e gravar ali de dentro com o meu gravador, né? Em relação a, né, a gente tá em se tratando dos seus discos, desse trabalho, enfim, você quando monta, né, o que a gente está chamando de disco, que muita gente hoje em dia já não ouve mais disco, né? Você lida com faixas ou você lida com blocos, com cenas inteiras, digamos? Você divide o seu disco, o Imaginary Waters, ele é uma coisa, eu imagino que seja uma coisa fluida, não, Uhum. ele é sempre com início, meio e fim, todas as faixas, tudo tem uma ligação, ele é feito para ouvir do início ao fim. O ideal é que ele seja curtido dessa maneira. É assim que você É, trabalha? geralmente eu trabalho, quando é disco mesmo, é o disco convencional. A primeira Convencional. faixa, a segunda, a terceira, vou trabalhando ali as formas de cada música, Então, né? toda essa textura de prolongamento de grave, isso aqui, você adapta, traz isso para uma linguagem fonográfica, digamos, É. adaptada a uma faixa. Isso, Uhum. legal, interessante. Exatamente. Então, vamos lá, partimos aqui do agora, voltando lá atrás, assim, como é que começou toda essa história da música na sua vida? Então, né, primeiramente, assim, meu pai e minha mãe gostavam muito de música, e eu também tive um primo, tenho um primo ainda, né, que é baterista. Mas fora isso, né, eu nunca tinha estudado música até os 17 para 18 anos, assim. Eu só era um apreciador, gostava muito de rock and roll, né, e sempre curti um pouco, né, passei a frequentar a cena do rock and roll capixaba, sobretudo a de Cariacica, Uhum. né. Eu, como você disse, eu nasci em Vila Velha, mas morei 27 anos da minha vida em Campo Grande, Vamos detalhar a né, sua história que é geográfica, que é o que é legal. o que é o centro do mundo,
né? Campo Grande, em Cariacica, é praticamente o centro do mundo. Tem de tudo lá É. mesmo. Então, eu cresci ali, constituí amizades, né? Enfim, consegui acompanhar o crescimento da cena do rock and roll capixaba, né? E sobretudo ali nos anos 2000. E aí em 2000 eu gostava muito de Pearl Jam, de Creed, né? E de outras bandas grunge. E aí alguém me falou assim, porra, tô montando uma banda, tô tocando bateria, você não quer cantar? E eu cantava ali no banheiro e tal. Isso me animou. Aí eu fui fazer um ensaio, deu certo. E por 8 anos da minha vida, até o final, começo de 2009, né, quase 9 anos, eu fui vocalista de banda de rock and roll, né? Isso começou em outubro de 2000. Tive 3 bandas. E foi muito legal porque acho que foi o último suspiro da cena de rock em Cariacica, né? Também da cena do underground capixaba, com Entre Amigos, Casa da Sim. Cultura, toquei em todos esses lugares. Bar do Pantera, toquei inúmeras vezes Eu ia lá. falar, o Bar do Pantera, pô, Não. clássico. Então, quebramos um recorde de público lá uma Clássico, vez, Bar do né? Pantera. Foi muito legal. E aí, nesse meio termo, então, em 2000, eu comecei a cantar, aí comecei a fazer aula de canto, que eu estava sentindo necessidade, e com isso eu fiz uma troca quando eu estava no terceiro ano, assim, eu ia fazer administração no vestibular e resolvi fazer música. Uma mudança radical. Radical. Meus pais me apoiaram, só eles. Só Mas os você dois. já decidiu ir fazer faculdade de música pensando ainda como um vocalista de rock ou já vislumbrando, cara, vou me aprofundar na música mesmo? Tipo assim, A ideia sei foi, que esse caminho vai me levar para outro lugar. foi assim como é o meu método de composição, qualquer coisa que eu faço, tem uma coisa do sentido também ali que eu percebi assim, eu falei, isso aqui vai ser legal, né? Meu pai é contador e é um contador muito profissional, né? Uma pessoa que eu admiro muito. Só que eu olhava para ele estava lá o dia inteiro como um Buda sentado na mesa ali, trabalhando, e ele trabalha muito. E eu falei assim, porra, que incrível, mas eu acho que eu não vou conseguir ficar sentado o dia inteiro fazendo isso, assim, eu preciso fazer alguma coisa, né, que me move. Naquele momento eu estava sentindo que a música estava me movendo. Então eu fui para a UFES, fiz a graduação de 2002 até 2006, e aí nesse período eu tinha banda, né. Durante a graduação eu conheci a música eletroacústica, né. Provavelmente tocava na UFSC com sua banda, é isso? Toquei também, né. E aí durante a graduação eu conheci a música eletroacústica, e no segundo período, e foi muito engraçado, porque o meu companheiro de turma, o cidadão chamado Rodolfo Simor, né, grande Rodolfo. amigo, a gente fez um seminário chamado A Música Eletrônica em Stockhausen. Isso chegou até você pela UFES mesmo? Pela por um aula. professor, por Aula uma de História da Ou Música. foi aquela coisa de troca de estudantes ali, enfim? Não, a aula de História da Música é a professora Mônica Vermes. Olha que legal. Né? A quem eu devo muito na minha vida, na minha carreira, né? Te deu start para isso tudo aí. Então. E aí eu né, entendi que ali dentro do curso eu não conseguiria aprender esse tipo de música, né? Porque era um curso de licenciatura, então eu estava ali para me formar como professor de música. Mas aí depois de 2006 que eu me formei, né, além de eu manter minha atividade como professor de música, né, aí eu comecei a dar aula na UFES como substituto e voluntário. Logo mais eu entrei na prefeitura de Vila Velha como professor de ensino fundamental, em 2007. Em 2008 eu entrei na FAMES como professor da graduação também. E ao mesmo tempo, nesse período entre 2006 e 2010, ali, eu comecei a sair do estado para ir em outros festivais e ir a cursos de música eletroacústica e coisas que tais. E aí a banda já tinha acabado, eu já não queria ter mais banda, porque né, quem teve banda sabe assim, que o negócio desgasta às vezes você, e eu sempre fui a cabeça da banda, marcava ensaio, não sei o quê, então tem aquele controle ali. E eu percebi que eu podia ter um trabalho solitário, né? Como músico, naquele momento de música eletroacústica experimental, né? E aí eu comecei a produzir minhas peças também, minhas primeiras peças. Minha primeira peça é de 2007, né? E enfim, eu comecei a mandar para festivais, as obras começaram a passar em vários lugares, e eu percebi que isso estava ganhando um corpo. Já sendo trilhado, né? Ao mesmo tempo, eu fui convidado por um amigo, o glorioso Dori Santana, que foi meu professor, inclusive, antes, para fazer a edição, né? Para fazer a edição de uma trilha. Isso foi em 2008.
e era uma trilha para dança. E aí foi o meu primeiro trabalho com trilha. E aí depois a vida foi me levando. Encontrei uma outra performer que queria fazer trilha de música com eletroacústica. Aí ela veio para Vitória, a gente se encontrou e eu comecei a fazer. Aí quando eu vi, eu já estava fazendo um monte de trilha para dança contemporânea com várias pessoas, né? E em 2013, já com o trabalho em andamento e tal, eu recebi um convite para fazer uma trilha de um curta-metragem. Foi meu primeiro contato ali com o cinema, né? E ao mesmo tempo, a mesma produtora me chamou e falou assim: olha, tem um filme aqui que, pô, não tem diálogo, só tem paisagem sonora. Você faz paisagem sonora? Eu falei assim: faço. Que é a coisa que eu mais amo fazer, que é gravar ambientes e tal. Faço isso também desde quando eu comecei a trabalhar com música eletroacústica, né? E aí, eu falei, bom, tudo bem, vou tentar. E aí foi o Vitória Futebol Clube, do Vitor Grais e do Igor Pontini, né? E aí, depois que eu fiz esse filme, eu tô até hoje fazendo filme. E aí, aí eu parei de fazer trilha para teatro e dança, porque requer um outro tipo de relação. Tem que estar no ensaio, tem que estar presente, tem que estar nas turnês. No começo ainda eu consegui mediar, né? Mas depois ficou inviável. E assim, hoje eu tenho mais de 30 filmes assinados, série, longa, né? E aí, chegou em 2019, eu estava um pouco já fadigado de eu ter largado a minha carreira de compositor em 2013 e ter se tornado sound design. Porque o compositor faz o que ele pensa enquanto música. O sound design faz o som pro diretor. Sim, ou pra produtora. Ele recebe um direcionamento e segue ali, né? Acabou. Não tem... Existe uma entrega para outra pessoa, para outra coisa. né? E são outros tipos de relação. Tem as relações normativas do mercado, que você tem que seguir, né? E aí Até mesmo para a obra poder ser exibida um monte de coisa, canal, festival, você tem que... É uma questão técnica aí que vai te enquadrar, né, digamos assim. Exatamente. Para sua proposta sonora, isso é péssimo, né? Eu sabia fazer música em 5 canais, assim. Aí eu falei, pô, tudo bem, faço cinema então. Aí cheguei no cinema e falei, o diálogo tá aqui no centro, se você passar o diálogo aqui pra lateral, você tá fudido, porque alguma sala não pode tocar. Tem E aí eu fui aprendendo as normativas, né? E também quebrando as regras, porque como eu não tenho uma formação clássica, então eu também me dava o luxo de quebrar as regras às vezes. Sim, é igual casa noturna. Um dia me fala, cara, as boates antigamente tudo era feito em mono, porque na dúvida vai no mono, bicho. Não tem erro. Qualquer lugar que você for lá dentro, você vai ouvir igual, né? Exatamente. E aí, em 2009, eu senti a necessidade, de trocar de meio de composição, porque eu compunha com o computador, né? E com programação. E 2, voltar a fazer o meu trabalho. E aí, um pouquinho antes, eu comecei a comprar módulos, né? Eurorack, no formato Eurorack, que você vai juntando como pedais de guitarra, mas eles são sintetizadores, né? Soma um ao outro. Exatamente. E aí eu falei, cara, eu vou por aqui porque aqui tem uma liberdade que eu vou conseguir trabalhar, que era o que eu sentia falta, assim, do toque, né? Eu vou te pedir, tá, para você explicar um pouco para quem não conhece o que é o sintetizador, porque certamente essa pessoa ouve sintetizadores. Sim. Ela gosta, provavelmente, de ouvir. Então, faz assim uma leitura um pouco até básica para quem não conhece, porque o sintetizador, o que é o sintetizador, né? O que ele faz? É um sinal elétrico que você trabalha ali dentro da onda, enfim, o sinal, e aí você vai tirando essa sonoridade. Exatamente. Não é o que você está falando, né? Você está migrando para uma questão de computador, um software para cabos, para fios, para botões, então né? tem uma relação de gesto também, né? Então, se no computador tinha um gesto ali no trackpad, né? Eu edito o filme no trackpad, assim. Legal. E aí eu tava sentindo falta do tato, assim. E aí eu percebi que os sintetizadores modulares, né, que é o começo dos sintetizadores, aquelas paredes gigantes lá, né, os Moogs, Búcula e outras coisas mais, vários quadradinhos encaixados no outro, eles voltaram à tona ali nos anos 2010. E aí eu achei isso e falei, porra, isso aqui é legal, vou começar a comprar ali. Aí comecei a comprar um aqui, outro ali, fui juntando, você compra um case, quase queimei o case uma vez, porque aí não, tem que mensurar o case, quanto tem de cada de miliampere cada um, você vai aprendendo a linguagem, né? E aí eu me encontrei ali. E foi a hora em que 2020, depois de também pesquisar muito, né, o que eu queria voltar a fazer como música, eu aproveitei a pandemia e falei assim, bom, agora eu não estou fazendo filme, eu vou fazer música. E aí eu
pesquisei muitos artistas e tal, fiquei 1 ano escutando coisas, e aí eu sentei nos meus modulares e falei assim, vou fazer isso, vou fazer drone primeiro, que é o que eu consigo fazer aqui nesse setup, né? E comecei a fazer esse trabalho. E aí foi muito legal porque, assim, né, em 2010 eu virei professor da UFES como efetivo, né? Eu passei no concurso, já tinha feito mestrado, então eu frequentava muito o ambiente que o pessoal chama da sonologia, né? Que é o lugar onde as pessoas, dentro da área da música, é a área que estuda ali artes sonoras, música eletroacústica, música experimental, né? Linguagens especulativas com som. E toda vez que eu ia para esses lugares, eu era sempre a pessoa assim, ó, pô, chegou o cara de Vitória. Mas eu nunca ia para falar, nem ia para tocar. Eu ia como ouvinte, sempre. E aí, quando eu resolvi lançar o primeiro disco de drone, eu gravei os discos, gravei o disco, ia botar no meu Bandcamp, e aí escrevi para um colega que eu conhecia há muito tempo da cena experimental, ele tinha um selo, que era o selo Música Insólita, e falei, Pimenta, olha só, tem esse disco aqui que eu queria lançar. Será que eu consigo mandar para vocês? Como é que eu faço? Aí eu mandei para ele e falei assim, bicho, vamos lançar agora. Ele já comprou na hora, aí ele ouviu, comprou, e aí ele lançou pelo Música Insólita. E aí, nesse período, ele estava deixando o selo, e aí quem estava assumindo era a Gabriela Nobre, que é uma grande parceira hoje, também a Nath Franceschini, que entrou depois, que é outra grande parceira, né? E aí, esse selo é um selo, assim, muito bem posicionado, né? O mercado da música experimental hoje, brasileira, ele tá nos selos, né? Então, se descer um ET aqui e falar assim, ó, pô, quero estudar música experimental brasileira, vai ter uma série de selos com os artistas nacionais, estão todos já ali. Mapeado e tudo, né? E é legal porque é uma coisa que estava muito entranhada na academia, essa especulação com som, e ela ganhou a rua de 2010 para cá. Então, você tem muitos lugares onde você toca na rua. Eu toquei ano passado em várias casas em Recife, São Paulo, né? No ano retrasado no Rio, que não estão ligadas especificamente à universidade, né? Então, isso é legal. Então, tem uma cena, né? Inclusive músicos que não se formaram em música, que estão nessa cena. E aí foi muito interessante porque esse disco me reposicionou nacionalmente por causa do selo. Entendi. Né? Então, através dele foi possível você se colocar, né? Se recolocar. As pessoas já me conheciam, mas não tinham contato com a minha obra. E aí, a partir do selo, né, e como o selo abriu esse espaço, foi muito legal, porque logo em seguida eu recebi um convite de um colega, né, o Rui Chaves, que é responsável pelo selo chamado Berro, do NUSON, que é o Núcleo de Sonologia da USP. E eles têm uma série lá, que é uma série de jovens compositores e compositores históricos, né? E aí ele me chamou para botar uma peça minha do Modular Drone Session A, né, que é o primeiro disco, na coletânea. E, pô, aquilo acho que me deixou muito feliz, porque eu falei, cara, eu acho que eu cheguei onde eu queria, que era estar posicionado nesse cenário, assim. Junto com outras pessoas. Junto com as pessoas que eu já... cria um coletivo, né? Que eu já conheço, né? Que eu já se tenho... sente pertencente, né? Uma parte desse momento. Foi um salto de sair de Vitória, do Espírito Santo, estar no Brasil, né? Porque a gente sabe que estando em Vitória a gente tem algumas barreiras complexas de mercado, né? E outras coisas mais. Então, aí depois eu fiz o Modular Drone Session B e C em 2021, e depois o Modular Drone Session D, que é onde eu chamei as pessoas que eu gostava e que tinham parte nessa minha formação como artista, assim, para estar no disco. Então, um disco de feats, né? Então, eu gravei uma faixa com o Rodolfo, gravei uma faixa com o Herbert Baioco, que é um grande amigo, gravei uma faixa com o Gimo, que é um artista incrível da música experimental. Você trouxe todos eles para o seu universo, ou você foi se infiltrar no universo Como deles? A gente estava na pandemia, eu fazia os drones, mandava para eles, eles me mandavam a gravação por cima do drone. Entendi. Então, parte do seu universo. Exatamente. Legal, né? legal. E a Nath Franceschini e a Gabi também, a Gabriela Nobre, fizeram cada uma faixa comigo também, né? E aí isso foi 2022. 2023 eu não gravei discos, mas lancei um disco de coletânea de muitos soundwalks, né? Que são captações de paisagem sonora em campo, andando, que eu tinha gravado já há 10 anos. E aí consegui publicar por um selo de Portugal, né? E depois disso, então, durante o ano de 2023, eu fui ruminando a ideia de que eu já começar a mexer um pouquinho na estrutura só do drone experimental
e passar para essa composição junto com paisagens sonoras, né? Aí Que eu fui vai culminar no Imaginary Waters. Exatamente, exatamente. Esse é o músico, né? Mas tudo isso, assim, reverbera no cinema também, não tem muito jeito. E nós estamos falando aqui do músico, a gente está falando do sound designer, né? Desse apaixonado pelos sintetizadores e pela linguagem da paisagem sonora, mas tudo isso vem acompanhado, né? Aos mais atentos da nossa conversa, de uma vida acadêmica muito sólida. Você tem uma presença, uma representatividade dentro da UFES, você é uma referência, né, dentro do curso, não só pela peculiaridade, né, do seu trabalho, mas também pela seriedade, pela entrega, né? E isso você fundou, se eu não me engano, foi em 2011, o GEX. Então explica pra gente, né, a sua vida acadêmica, né, esse trabalho paralelo, né, que se leva, né, a vida, né, não acho que é paralelo, eu acho, né, tudo é o trabalho principal, na verdade. Acaba sendo o trabalho principal. Eu digo, que a gente estava falando de música, a gente fica com essa visão que tudo é out, né, mas agora nós estamos falando de um in. Na verdade, tudo que a gente falou está numa vida paralela ao professor. Ao de professor, né? Então, fala pra gente, né, de como é que é a sua vida acadêmica. Você se formou em música, você se pós-graduou em literatura, né, na parte de letras, e foi dentro da UFES, né, você se identificou, de acordo com o que você falou aqui, né, com essas linguagens, a ponto de você, o que te motivou a criar o GEX, sabe? O que você sentiu ali? E como é que é o trabalho do GEX? Como é que é a sua atuação dentro da UFES? E para onde está indo esse trabalho? Legal. Bom, na UFES eu entrei como professor de educação musical, né? Minha formação é licenciatura. Então, fiz o concurso para a vaga de educação musical. Quando eu entrei em 2010, já existia o curso de licenciatura que eu havia formado. E estava no começo também, era o primeiro período do bacharelado em música, com habilitação em composição e ênfase em trilha musical. E aí entramos nesse concurso, eu e o professor José Eduardo, né? E aí, bom, o curso precisava ser implementado, nossas vagas eram reúne, era um curso noturno. À medida que o curso foi avançando e as outras vagas não foram sendo liberadas, por sorte do destino, apesar de eu e o Zé termos entrado como professor de educação musical, com a implementação do curso, com ênfase em trilha musical, começaram a aparecer as disciplinas de trilha musical e as disciplinas de história da música. E o Zé sempre deu aula de história da música, porque era um historiador, e eu já dava aula de história da música em outros lugares e na própria UFES. Então a gente acabou assumindo as disciplinas noturnas de história da música, e à medida em que foi avançando, a gente foi assumindo as disciplinas de trilha também. E aí a gente acabou deixando as nossas vagas de educação musical, e aí fizeram outros concursos para outros professores assumirem essa vaga, né? E a gente hoje está alocado, eu estou alocado em História da Música Contemporânea, as disciplinas de trilha, né? Na grade obrigatória, música e poéticas audiovisuais, né? E vez ou outra você dá uma fugida ali para dar uma optativa, né? Ou de arte sonora, ou de música eletrônica, essas coisas todas. Vocês participam então diretamente desse processo, da evolução do curso e da expansão do curso, né? Exatamente. E aí, em 2011, estávamos lá, o meu ex-aluno, que é um grande amigo, então essa parte já ficou deixada de lado, hoje ele é o meu melhor amigo, né? Herbert Baiocco. A gente começou a carreira junto, ele estava lá como professor substituto. E aí a gente começou a fazer um trabalho a partir do momento em que a gente viu um cidadão chamado Cristiano Rosa, que fazia uma performance sob o nome de Panetone, né? Que era de circuit bending. A gente se interessou por circuit bending, foi em São Paulo fazer curso com ele veio aqui, né? E por intermédio do Fabrício Noronha, inclusive. E a gente levou ele na UFES e tal, e a gente começou a fazer uma performance que se chamava Atari Sound Performance, que era, a gente manipulava os Atari Punks, que são um circuitinho de circuit bending soldado e tal, e ao mesmo tempo usava um Atari em que as pessoas jogavam, então na performance colaborativa, emitia o sinal e a gente processava em tempo real isso, mixava e a galera ficava jogando. Isso foi uma doideira, né? Porque a gente, ganhou o primeiro cachê com isso, né? Jogando Atari e fazendo barulho, né? Exatamente, com uma performance. E o mais legal, assim, porque foi o primeiro lugar que a gente tocou deveria ter sido o último, porque foi no Plano B, no Rio. E o Plano B era uma casa muito especial para música experimental, porque ela era no meio da Lapa, era tipo assim, vinha gente de qualquer lugar do mundo tocar no Plano B. Então ele é a história da música experimental brasileira ali nos anos 2000, 2010, né? E a gente mandou a proposta para lá, e o Fernando e a Sandra na época falaram assim, vem para cá,
toca aqui. E a gente foi lá, fez uma performance de 4 horas. O pessoal não queria parar de jogar. Que maneiro. Foi um dia muito engraçado, assim. E aí começou. A gente ficou 2 anos com essa performance. E a última apresentação seria na Virada Cultural de São Paulo. A gente foi, mas não botaram a luz onde tinham que botar pra gente, né? A energia. E a gente ficou lá em frente à Bovespa esperando a noite inteira. A energia não chegou, a gente foi embora, pelo menos recebeu o cachê. Que coisa, cara. Mas foi ótimo, né? E aí, então, foi o núcleo inicial do que veio a ser o Jax. Então, de 2011... Essa célula que tava fazendo som junto. Eu e circulando. Herbert. Então, assim, começou em 2011, ficou até 2013, mas em 2012 a gente já tinha chamado uns alunos, umas alunas, né? Que é a Jocelis Bicalho, a Natália Igreja e a Lívia Rodrigues. E aí a gente fez um trabalho com eles de instalação, que era o enrolo, que envolvia fita, né? E era uma instalação, ia ficar numa mostra coletiva na GAP, né? Do pessoal das artes visuais. E aí nasceu o Jax, que era o grupo de experimentação sonora. Aí a gente se instituiu. Em 2013 eu registrei o grupo, né? Como projeto de extensão, e ele está até hoje, né? O último trabalho foi em dezembro do ano passado, que a gente fez a apresentação da performance mais nova do grupo, né? E aí, então, assim, no começo do ano passado eu fui convidado a falar um pouco sobre o grupo no encontro de música eletroacústica, na parte de educação, tecnologia e cultura, né? E aí eu acabei fazendo um mini doc de 20 minutos, tá no YouTube do Jax, né? Que eu conto um pouco da história, tem a participação dos alunos também, de todos os trabalhos que a gente desenvolveu dentro da UFSC a partir desse período. Então existe esse registro já de um recorte. São muitas performances, algumas instalações. Aí nesse decorrer do caminho, pela minha atuação no cinema, os guris também, né? Passaram a ter interesse pelo cinema. E o pessoal do curso de cinema passou a bater na porta do Jax para fazer som. É isso que eu ia fazer essa ponte, porque assim, você, né, vem de um curso de licenciatura e, enfim, vai evoluindo dentro da UFSC, aquela questão da música, né, dentro da universidade, e ele passa a ganhar uma característica de trilha sonora, enfim, de composição. E acredito que o Jax, enfim, o conteúdo que você traz ali, ele deve ser de grande interesse dos alunos dentro do curso de trilha sonora, sim. entendeu? E você não passa só a desenvolver alunos, está desenvolvendo profissionais ali, pessoas que futuramente vão estar abastecendo uma cadeia, né? Você já está enxergando isso, então? Já está acontecendo isso? Então, hoje, não vou falar metade não, porque, enfim, 1/3 provavelmente dos profissionais de som para cinema saíram do Jax, né? Aí, que bacana. Hoje, inclusive, enquanto nós estamos gravando aqui, o Bruno Hanstenreiter tá dando oficina lá no Hub. E para mim, assim, pô, uma figura incrível, um trabalho incrível no Jax, se descobriu ali dentro, né? E hoje está dando oficina de trilha sonora lá no Hub, né? Então isso é muito emocionante de ver, assim, a coisa acontecendo no mercado, né? Eu vejo um paralelo um pouco do que você está fazendo com o que o maestro Célio faz, né, aí há muitos e muitos anos lá no IFES, na antiga escola técnica, que é com a música, né, pegando os alunos através da orquestra e vai desenvolvendo. E, cara, o Célio, ele simplesmente abasteceu todas as bandas de exército, polícia e, enfim, do pagode, todo mundo tá tocando aí. Perfeito. Uma grande maioria passou ali naquela escola. Então eu acredito sim, e tenho certeza disso, que o trabalho que vocês desenvolvem lá no Jax é a referência que a gente tem. Não acho só no Espírito Santo. Eu queria até que você falasse, né? Já falou um pouco dessa expansão, de como é que tá o grupo. As pessoas estão fazendo outras coisas, o grupo começa a andar por si só. Você já não é mais aquele lobo solitário com um parceiro, né? Então, é isso até que eu esqueci de falar, né? Porque quando eu comecei a ter interesse, a gente tinha o Constantino, eu não tinha aproximação com ele. A gente também não tinha uma espécie de globalização, né, dos municípios, né? Por exemplo, eu fiz parte da cena do rock de Cariacica, mas a gente quase não tocava em Vitória. Tocava em Vila Velha, na Serra, mas não tocava em Vitória, que era um núcleo fechado ali, né? Então, tinha pouco contato com o Constantino, tinha o Marcel, né? Que eu tinha uma admiração, mas o Marcel não tava aqui mais, eram as pessoas que eu conhecia, e não conhecia o Gimo, que eu fui conhecer só depois, o Gimo já não estava em Vitória mais também. Então foi uma caminhada muito solitária, às vezes até muito dura, porque as pessoas muitas vezes duvidavam de que aquilo fosse música, né? Sim, até hoje tem gente que acha que isso é ruído, não é música, né? E aí, enfim, né? Então uma passagem muito bonita ali. Eu já contei isso em sala várias vezes, que eu estava num festival em Londrina e, enfim, o
pessoas que eu tinha muito apreço e que eu tinha lido e tal, viraram para mim e falaram assim: olha, continua compondo que você é um compositor. Legal. E eu tava voltando para Vitória para dar aula, né? Porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Uhum. E eu tava voltando justamente pensando assim, pô, vou voltar e lá as pessoas vão continuar achando que eu não faço música. Aí vem alguém aqui do alto escalão do rolê e fala que eu tô fazendo música e bem. Então foi o dia que, perdão da palavra, gente, que eu direi, que eu liguei o foda-se. Sim. Foi um dia assim, Virou a libertador chave na minha mesmo. carreira, né? E aí eu segui. E aí, graças à música experimental, esse tipo de som que eu desenvolvi, eu fui fazer dança e teatro, e depois fui fazer cinema, e tô aqui fazendo até hoje, né? E aí o Jax, ele na verdade foi uma construção justamente para as pessoas que têm apreço pela experimentação não ficarem sozinhas, Uhum. né? E eu acho que isso é a grande marca do grupo, assim. E o meu maior interesse em manter o grupo até hoje é para que todos aqueles que não têm interesse em outros tipos de música, mas que têm interesse na especulação sonora, consigam estar juntos ali por um tempo e produzir, né? Então acho que isso é a parte mais legal, assim, evitar que as pessoas passem uma espécie de solidão que eu passei aqui para desenvolver o compositor, né? Entendi. E acho que isso é muito legal porque, enfim, o grupo tem muitos materiais nossos no Bandcamp que a gente já gravou, já disponibilizou, mas 2020, estamos em 23, 24, né? 23 a gente lançou o primeiro disco pelo selo. E foi pelo Música Insólita, diga-se de passagem, né? Foi bem Maneiro. legal. Então, o grupo também chegou nacionalmente em outras escutas. Você, quando cita o selo, você tá falando um selo daqui? Vocês O- criaram aqui um selo também ou não? Como é que Não, é esse isso? selo é o selo que eu falei ali que me lançou, né, Aham. também. Que hoje tá na mão da Gabriela Nobre, que é do Rio, e da Nanate Franceschini, que é de Vocês São Paulo. pensam em alguma coisa disso também na UFES ali, ou através Rapaz, já pensei várias em vezes criar um num selo do selo próprio Jex, assim, mas falta braço, para né? poder estar lançando os trabalhos, É. monitorando, enfim? Então a gente lança os discos, que às vezes são coletâneas de trabalhos Uhum. individuais, né? Às vezes são as próprias performances coletivas que a gente faz, gravadas. Às vezes são interações de trilhas com outros artistas, né? A gente já fez trilha ao vivo para vários artistas. Então, já passou diversas vezes pela minha cabeça em transformar isso num selo, mas falta braço, né? Porque O selo requer muitos trabalhos além também da música, digamos e assim, né? tem os alunos, né? Ah, São alunos que muitas vezes chegam sem saber ligar um computador. Então isso é legal, porque eles aprendem a ligar o computador, tudo aprendem a do zero. tecnologia, aprendem a estética, a linguagem, mas é um trabalho semanal, toda quarta-feira, de 1 às 4, a gente está lá estudando, Legal. né? Marcos, então aqui para encerrar a nossa conversa, quais são os seus planos aqui para 2025 e diante? Você está vindo com mais disco ou não? Vou continuar uma turnê? Como é que tá? Seu trabalho acadêmico? Você vai expandir? Como é que tá o seu futuro É, próximo, digamos? Na academia, ele segue com o GEX ali, né? Com as minhas disciplinas. Ainda estou num processo de pensar aí para onde eu vou, e é sempre muito trabalho, muita orientação e tal. Então, às vezes é Uhum. melhor manter do jeito que tá, né? Por enquanto. Como músico e compositor, né? Eu tô realmente pensando num próximo disco que eu queria ter feito agora em janeiro, mas não consegui, porque o cinema é algo, né, que me toma. Então, eu tô num processo de aceitação também do final da minha carreira no cinema. Sério mesmo? É. Você é, acha que vai dar uma segurada? Depois de 10 anos, eu acho importante, né? Até porque, Você vê isso como um fim, uma pausa, um respiro? olha, eu gostaria que fosse um fim. E eu estou muito feliz com isso, porque eu vejo um cenário onde várias pessoas estão atuando hoje, e eu acho que eu já dei a minha contribuição, né? Porque é cansativo, né? Uhum. E ao mesmo tempo, né? É isso, me dedicar mais à carreira de músico, tocar mais em outros lugares, né? Uhum. Muito doido, porque a primeira vez que eu toquei música experimental fora de Vitória foi em 2023, no Caramba. Rio. Eu toquei 2 vezes no Rio, né? E aí, o ano passado, eu toquei em São Paulo, BH e Recife. Então, eu queria ter mais tempo para me dedicar a fazer essas imersões Entendi. também, né? De repente, alavancar uma carreira internacional, que pô, né? Precisa ter um visionamento Sim, futuro claro. ali. Mas, Então, mas acho. o mercado, enfim, que você consegue se encaixar, é até ruim usar essa palavra mercado, né? É, Mas porque parece que é um mecanismo que a gente busca, né? é. Mas não, é a cena, digamos assim, um Uhum. caminho.
pro internacional tem muitas coisas, né? Tem, muito, tem. um mundo a ser explorado mesmo aí, né? Sim, sim, tem muitos espaços, lugares, países, Você tem compositores, né? facilidade de ir sozinho ou talvez como é que você faz o seu show? É você sozinho? É eu sozinho, né? Então, assim, Você não leva nenhuma equipe, nada, um técnico, Não, ninguém para te acompanhar. não, é eu, meu case, a mochila, E vambora, né? e de Carteira vez no em quando minha bolso. esposa vai comigo, que é a Ah, pessoa que mais me apoia. que bom, né? Então, é isso aí. Que bom, Marcos, que bom. Então deixa aqui pra gente as suas redes sociais, o Jex, enfim, onde as pessoas podem estar acompanhando os seus Aham. trabalhos e também mais. Tá. Fala aí, dá um O meu recado. site, né? Eu tenho um site ali oficial que anda um pouco desatualizado, mas tá ali, que é o Marcos. Lembrando que é Marcos com U, né? Então é marcos-neves.com. Meu Instagram, que é @marcosvmneves, né? V, para quem não sabe, é Vinícius sem acento. Sem acento, exatamente, né? E o outro M é de Marvila, é Marcos Vinícius É, Marvila das tem isso. Neves, né? E acho que é por ali vocês me acham. Eu tô no Facebook também, né? Enfim, a parte acadêmica tá no currículo Lattes, é só buscar lá também meu nome. E agradeço demais aí a Pô, é presença, a uma honra escuta, ter né? você aqui conosco, Uma cara. Você, alegria. sempre que a gente tem falado de música, enfim, produção de cinema, quem está fazendo, quem sabe, o seu nome sempre aparece, está sempre circulando, enfim. E é muito legal para o Cineclube estar dividindo com você um pouco assim, o nosso trabalho, tá trocando essa ideia, podendo trazer você para uma sessão. Você nos presenteou com uma apresentação, inclusive, né, exclusiva, podemos dizer assim. E, cara, muito bacana mesmo tê-lo aqui, cara. Eu quero te agradecer e dizer para quem está nos acompanhando aí que todas essas conversas estão aqui no nosso canal do YouTube, também no nosso Instagram, que é o Cine_Muses. E é isso, a gente se vê no próximo bate-papo. Agradecer aqui o Estúdio Bravo e os nossos parceiros, o Gui, o Guilherme Gui, o Diego, o Scarparo, enfim, a todo mundo presente, a Graciana. E é isso. Obrigado, viu, Marcos? Valeu, obrigado a vocês, abração. Valeu, galera.